Agora, ao longo do tempo, enquanto o povo de Deus obedecia a ele, e eles tinham vitória. Mas quando eles desobedeciam, eles acabavam derrotados. E algumas dessas derrotas, eles viraram cativos de alguns povos, como os babilônios, como os persas, como os egípcios. É por isso que a gente ouve muito na Bíblia falar a respeito de nomes de pessoas que eram nomes babilônicos, ou então nomes persas, nomes egípcios, certo? E a palavra de Deus era passada para eles através dos profetas, que recebiam a palavra diretamente de Jesus. Então, Deus não deixa o seu povo sem receber a mensagem. Deus não deixa as pessoas desse mundo sem receber a mensagem. Antes disso, ele avisa a todo mundo através dos seus profetas. Agora, continuando aqui. Uma dessas pessoas que receberam a mensagem divina foi Moisés. Escreveu os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, se você pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai perceber que em todos eles você vai ter ali relatando a história do povo de Israel, o começo do mundo e tudo mais, mas também você vai perceber que Moisés é quem escreve esses livros, ok? Moisés ele recebeu a importante tarefa de construir aquilo que seria o modelo do que acontecia no céu, o santuário. E esse santuário, ele deveria ser feito, né, em conformidade com o santuário do céu. Deus pede a Moisés que ele faça da mesma maneira, certo? É claro que as proporções do céu são muito diferentes das proporções do santuário que era feito aqui. Porém, Deus mostrou o modelo para Moisés e falou para ele cada detalhe do santuário. Vocês já viram um vídeo aqui no canal falando a respeito dessa questão dos detalhes ali do santuário. E tudo que acontecia no santuário, todas as festas que aconteciam no povo de Israel, simbolizava a vinda de Cristo e o que ele fazia aqui na terra. Quer dizer, o que ele faria aqui na terra, ok? Então, por exemplo, a festa do Pentecostes. A gente pensa que o Pentecostes é apenas ali naquele momento em que os discípulos eles recebem o poder do Espírito Santo para poder pregar, né? Mas o Pentecostes já era uma festa muito comum em Israel. A festa da Páscoa também era uma festa muito comum em Israel. A festa dos tabernáculos também era outra festa muito comum. E todas essas festas, elas simbolizam um pouco da vida de Jesus. E um dia eu vou falar aqui a respeito dessas festas e a relação delas com a vida de Jesus, certo? E também todas as coisas que aconteciam no santuário, o pátio, o altar de holocausto, a pia, tudo isso representava uma parte da vida de Cristo aqui nessa terra, ok? Continuando, todos os dias os sacerdotes sacrificavam cordeiros e outros animais, simbolizando o sacrifício de Cristo na cruz, certo? Esse tipo de cerimônia deveria ser feito até a vinda do Messias. Messias significa ungido, que era Jesus Cristo. Antes de sua vinda, Jesus avisou as pessoas por meio dos profetas. A gente já falou sobre isso ali atrás, né? Um deles foi Daniel, que previu a vinda de Jesus muitos anos antes dele pisar os pés aqui na terra. E ele fez isso com a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Deus falou para ele de que se passariam 2.300 anos. Lembra disso aí do último vídeo que eu fiz aqui? 2.300 tardes e manhãs equivale a 2.300 dias, e dias em profecia também significa anos, ok? Continuando, o interessante de Daniel é que ele não previu somente a primeira vinda, mas a segunda vinda de Jesus. E a primeira vinda foi quando Jesus nasceu de Maria e pisou aqui na terra. Ela deveria ser importante para os judeus. Então, essa primeira vinda de Jesus aqui na terra era para o povo judeu.
Não era somente para salvar aqueles que viriam mais à frente, mas principalmente aquele povo que fazia parte das tribos de Israel. Aquele povo que era o detentor da palavra de Deus. Olha só, eles eram os detentores de toda a verdade na época de Jesus, mas poucos estavam preparados para aceitar essa verdade que havia sido escrita pelos profetas. Poucos estavam preparados. Jesus disse que o profeta ele não é aceito na sua cidade. Ele não é aceito pelo seu povo. E Cristo lamenta muito a respeito disso. Ele fala que ele queria proteger aquele povo, como a galinha protege aos pintinhos. Ele queria proteger aquele povo. Ele queria cuidar daquele povo. Mas muitos deles apedrejaram os profetas. Muitos deles maltrataram os profetas que vieram antes de Cristo. E com Cristo não foi diferente. Eles pediram a morte de Jesus Cristo. Continuando. Jesus veio a essa terra e cumpriu o objetivo da primeira vinda, que era a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Daí em diante, não eram mais necessários sacrifícios de animais. Certo? Antes, os animais representavam Jesus Cristo que viria, morreria por nós e pelo bem do universo também, né? Porque muitas pessoas acham que Jesus morreu apenas por nós, mas pelo bem do universo. Se a questão do pecado ela não for resolvida aqui, o universo inteiro corre perigo. O universo inteiro corre perigo. O nome de Deus, ele seria manchado se a questão do pecado ela não for resolvida. Porque as acusações de Satanás teriam certa base ideológica por conta dessa questão da resolução do pecado. Mas o plano de Deus é perfeito. E Deus, Jesus Cristo, já venceu na cruz. E o pecado ele vai ser eliminado dessa terra. Certo? Agora, continuando aqui para vocês, os sacrifícios eles não eram mais necessários, porque quando Cristo morreu na cruz, aconteceu uma coisa interessante. Como eu já falei em outras lives, o véu do santuário ele se rasgou de cima a baixo. E o véu, para aqueles que lembram lá do estudo da Bíblia sobre o santuário, era o que separava a parte do santo do santíssimo. Ninguém podia entrar no santíssimo a não ser o sumo sacerdote. E agora que o véu se rasgou, não era mais necessário o santuário. Não era mais necessária aquela separação. Não era mais necessário o sacrifício de cordeiro, porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi sacrificado. Certo? Agora, após a ressurreição, Cristo sobe ao céu para resolver a situação no santuário celestial. Agora a questão dele é no santuário celestial. E o que ele está fazendo lá? Ele é o único que pode justificar os nossos pecados diante de Deus, porque ele pagou por isso na cruz. Cristo é o único que vai poder resolver a situação dos pecados dos seres humanos que existem agora e que hão de existir e daqueles que existiram. Ele é o único que pode justificar. Agora, neste momento, nós estamos no dia da expiação do santuário celestial. Vocês lembram lá do estudo da Bíblia a respeito do santuário? De que existia um dia específico que era o dia da expiação. E no dia da expiação do santuário terrestre, o povo de Israel deveria ficar atento ao que estava sendo feito no santuário. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote realizasse a cerimônia de purificação, eles poderiam viver ou morrer. Todas as pessoas estavam atentas. Assim como nós, nesse momento, nós estamos atentos ao céu. Assim como nós, nesse momento, estamos orando a Cristo, pedindo a Cristo misericórdia pelos nossos pecados. Assim como nós, nesse momento, estamos lutando contra aquilo que é do nosso próprio eu. Esse momento daqui, de luta contra o próprio eu, de preparação, é o nosso dia da expiação. Assim como os judeus faziam naquela época, assim como os hebreus faziam,
neste momento, nós devemos fazer da mesma forma. Nós devemos entregar-nos completamente a Deus.